Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos de desenho cômico, eu vou falar sobre a regra da tríade. Mas o que é a regra da tríade? Olha para essa estrutura que eu estou desenvolvendo agora de um viking em estilo cômico. Olha como a cabeça dele, a primeira parte que eu desenhei, ela é um pouquinho larga, depois os ombros são bem mais largos e a cintura dele é um pouco mais fina. Além disso, eu continuo as pernas de uma maneira também bem fininha, o pé bem mais largo e vocês vão ver agora que os ombros são bem largões também, os braços finos e as mãos um pouquinho mais largas também. Toda essa variação de volume, toda essa brincadeira entre regiões mais largas e mais finas, isso eu estou fazendo nesse desenho para exemplificar para vocês a regra da tríade. Quando a gente fala em tríade, o objetivo é tentar desenvolver um personagem, principalmente pensando aqui no estilo cômico, que tenha volumes diferentes, dimensões diferentes. Por quê? Um personagem que ele é todo do mesmo tamanho, todo da mesma largura, com formas do mesmo tamanho, muitas vezes tende a ficar chato. Claro, pessoal, é importante lembrar que quando a gente está falando do desenvolvimento de personagens, tudo isso depende também do estilo que está sendo abordado, de como aquele ilustrador está trabalhando aquele determinado tipo de personagem, aquele quadrinho, aquela animação ou o que for, aquele projeto em questão. Nesse caso, eu que uso bastante figuras geométricas para desenvolver meus personagens, que gosto de dar volume, acho essa regra da tríade bem interessante. Como eu estava falando para vocês, primeiro eu tive a ideia de deixar a cabeça dele larga. Eu estou falando de um personagem que ele é um pouco mais bruto, que ele é aquele personagem literalmente cabeçudo. Então eu achei que funcionaria, que encaixaria bem essa cabeça mais larga e retangular. Mas ele também é um personagem forte, ele é um personagem que carrega essas características um pouco mais brutas também, em termos de força, de batalha. Estou falando de um viking. Então aqui eu deixei os ombros dele bem mais largos. E depois, para ter um certo dinamismo, para variar um pouquinho, eu deixei a cintura do personagem mais fininha. Essa variação de tamanhos deixa o personagem mais interessante, muito mais dinâmico. Podem ver que eu apliquei a mesma regrinha nas pernas deles. Então a gente não precisa pensar essa regra somente no desenho como um todo, mas a gente pode reproduzir ela, muitas vezes, em outras áreas. Então o que eu fiz na perna? Olha como a primeira parte da perna, aquela que sai da cintura, ela começa um pouquinho mais larga e ela fica bem fininha na direção do joelho. Já a segunda parte, aquela onde estaria localizado a panturrilha, ela começa fina no joelho e ela termina bem mais larga quando ela chega no pé. E por último, a terceira parte da perna, o pé ele é muito mais largo. Isso vai criar aqui uma variação entre essas formas e uma perna que tem um formato muito mais dinâmico. Depois eu apliquei a mesma coisa nos braços do personagem. Os ombros dele são bem mais largos. Eles começam extremamente largos. Depois, a segunda partezinha ali, a do bíceps e do tríceps, ela começa a afinar um pouquinho, mas começa bem larga por causa do ombro. Também ali, a segunda parte do braço, a partezinha já um pouquinho antes das mãos, ela começa um pouco mais larga e vai afinando. E depois a mão, ela é larga, mas ela termina um pouco mais fina do que o resto do braço. Toda essa variação de volumes, ela acaba deixando o personagem mais interessante, deixando o personagem mais complexo também. Terminei de definir as formas, vou agora aqui para o processo de finalização, para o processo de arte final que vocês já conhecem. Nesse caso, eu decidi não aplicar de fato a arte final com a caneta, e sim apenas trabalhar os contornos no lápis. Então eu usei um 2B e fui trabalhando aqui tudo bem devagarzinho, cada uma das linhas da maneira que eu achei que ficariam um pouquinho mais interessantes, com mais volume. Alguns de vocês, vira e mexe, me perguntam aqui nos vídeos o que é esse lápis azul que aparece por baixo do grafite que a gente conhece. Bom, para eu conseguir perceber as formas um pouquinho melhor, para eu entender simplesmente se as figuras geométricas estão funcionando bem no personagem, o que eu faço? Muitas vezes eu prefiro fazer isso com o lápis azul para conseguir enxergar apenas essas formas geométricas e o formato do personagem como um todo,
E quando eu acho que tem um formato legal, que está dinâmico, eu começo a empregar o HB para entender o personagem em si. Começo a dar um pouquinho mais de detalhes, mostro o nariz, mostro algum outro formato que vai aparecer em cima da cabeça, como o próprio capacete, coloco a barba, enfim, trabalho então em fases. No lápis azul eu consigo ver esse dinamismo das figuras geométricas, ver se isso está funcionando, e com o HB eu começo a trabalhar nos detalhes. Eu começo a enxergar um pouquinho melhor como os outros formatos vão se encaixar por cima dessa forma básica da estrutura como um todo. Então, o sapato do Viking eu coloco no HB, o capacete também, a barba e muitas vezes alguns outros detalhes que não são tão importantes na hora ainda da estrutura em si, como o cinto dele e também as mudanças ali, as variações de material na armadura e também na roupa dele. Estou terminando já o processo do contorno no 2B e vou começar a empregar uma série de texturas aqui também para não deixar toda essa região do personagem simplesmente branca. E claro, pessoal, isso aqui é uma opção minha. Muitos de vocês poderiam simplesmente parar nessa parte do processo, escanear esse desenho e colorir digitalmente, ou então colorir à mão, ou uma outra opção, fazer a arte final em caneta, enfim. Não existe um único processo, né? Não temos uma única direção que é possível para finalizar esse desenho. Eu aqui no caso decidi empregar essa série de texturazinhas porque eu não pretendia pintar e também não pretendia finalizar esse desenho na caneta esferográfica. Olha aqui então de uma maneira mais nítida como fica essa mudança, essa diferença entre as formas geométricas, a cabeça, que ela é aquela forma mediana, o peitoral com o ombro que é muito mais largo e depois a cintura que é um pouquinho mais fina. E olha aí o nosso resultado final de um Vikingzinho bem dinâmico e interessante com variação de formas geométricas. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.